Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Jordana, sou professora da Escola Mary Maria de Aquino e eu estou aqui hoje para gravar mais uma videoaula, ok? Hoje nós vamos gravar a videoaula do dia 24 de março de 2021, quarta-feira. Hoje nós vamos falar de matemática, tá? Nossa aula de número 17, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre tabelas e gráficos, ok? No primeiro momento, né, a gente tem que ressaltar pra gente, né, pra vocês, que nós devemos observar algumas coisas quando nós trabalhamos com tabelas e gráficos, ok? A gente tem que observar o tipo de gráfico, quais informações que a tabela e o gráfico nos trazem, tá? Qual o propósito do gráfico, tá? Qual o contexto que ele está inserido, qual a informação que ele está nos passando, o gráfico é sobre o que, a tabela está falando do que, né? Então nós temos que observar essas informações, tá? A tabela é uma estrutura que nós utilizamos para organizar os dados, né? Que são as informações que nós vamos utilizar para resolver, né? Determinado assunto, ok? Toda tabela é formada por linhas e colunas, chamadas de célula de junção, tá? Tabelas e gráficos são mais usados para analisar, né, as informações, tá? Na análise e interpretação de dados, ok? O gráfico, né, serve para poder representar, tá? Os dados, né? A gente pode, por exemplo, fazer uma pesquisa, por exemplo, qual é o animal que a turma mais gosta, né? A gente faz essa pesquisa, aí nós coletamos as informações, quantas crianças da sala gostam de cachorro, quantas crianças gostam de gato, quantas crianças gostam do coelho, quantas crianças gostam do peixe, tá? Nós anotamos essas informações na pesquisa que nós vamos fazer, né? Um exemplo, e aí nós passamos essas informações para o gráfico e depois para a tabela, tá? A tia primeiro colocou o gráfico, daqui a pouco a tia vai colocar o exemplo da tabela, tá? Desses mesmos animais que a tia falou aqui, tá bom? Esse gráfico que a tia vai fazer para vocês aqui é um exemplo de gráfico de barras ou colunas, tá? Porque nós vamos representar a quantidade de animais através das barrinhas, ok? Então a tia vai pegar um giz colorido, giz azul, e nós vamos preencher isso aqui, tá? Então foi feita uma pesquisa numa sala de aula, onde os alunos tinham que escolher quais seriam os animais preferidos pela turma, né? Algumas pessoas escolheram o cão, outras o gato, outras o coelho e outras o peixe, tá bom? Então, a tia fez uma tabelinha aqui no caderno para poder a gente representar ali, tá bom? 4 pessoas escolheram o cão. Então, a nossa coluna, a nossa barrinha vai subir até o número 4, ó. O número 4 tá aqui, né? Então, ela vai subir até o número 4, ó. 4 pessoas escolheram o cão. Nessa pesquisa, 2 pessoas escolheram o gato. Então, a gente vai olhar aonde que está o número 2, ó. Nossa barrinha vai subir até o número 2. Uma pessoa escolheu o coelho. Então, a nossa barrinha vai subir até o número 1. E 3 pessoas escolheram peixe. Então, a nossa barrinha vai subir até o número 3, ó. Então, 4, 2, o coelho foram uma pessoa e o peixe 3. Então, aqui, tá pronto o nosso gráfico, tá bom? Eu tinha feito as colunas, tá vendo, ó? Mostrando a quantidade de animais escolhidos pela turma, ok? Se a tia, por exemplo, perguntar agora, eu quero saber a quantidade total de animais que a turma escolheu. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma operação de adição. Nós vamos somar
a quantidade de animais que cada um escolheu, tá? Então, pra gente saber o total, vamos colocar o total aqui em cima, ó. Total, nós vamos fazer 4 mais 2 mais 1 mais 3. É igual, ó. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. Então, o número total de animais escolhidos pela turma, né, foram 10 animais que foram votados ao todo, tá? É bem fácil, bem tranquilo de interpretar o gráfico, tá bom? A tia vai apagar agora rapidinho e vai passar o exemplo para vocês da tabela, ok? Como é que a gente organiza esses dados na tabela, tá? Então, terceiro ano, esse aqui é um exemplo de tabela, tá? Essa aqui é uma tabela simples. Por quê? Porque ela nos traz só duas informações. O nome dos animais e a quantidade de animais que foram votados, tá vendo? Então, essa aqui é uma forma de organizar, tá? A tabela, tá bom? A gente pode acrescentar aqui nessa tabela embaixo, né? O total de animais, tá bom? A gente pode colocar aqui o total também. Deu 10. Então, essa aqui é uma tabela simples. A tia trouxe para vocês verem o modelo de uma tabelinha de dupla entrada. Na tabela de dupla entrada, gente, é uma tabela que ela vai ter mais informações, tá? Ela não vai ter só duas colunas igual isso aqui não, tá? Ela vai ter mais informações, né? A tia trouxe um exemplo para vocês verem, ó. Essa aqui, tá? É uma tabela de dupla entrada, tá vendo, ó? Aqui também é numa sala de aula, tá? Eles fizeram uma pesquisa para saber qual seria a fruta preferida pelos alunos da sala, tá? Aí colocaram as frutas, a quantidade de meninos que escolheram, meninas, a quantidade de meninos, tá? E o total, ok? É uma tabela diferente, tá? Essa de dupla entrada, ok? É bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Pra poder fazer. Agora a gente vai passar para o nosso próximo tópico, tá? Que é sistema monetário. Como a tia falou, agora nós vamos falar sobre o sistema monetário. O que seria o sistema monetário, terceiro ano? Seria o conjunto de moedas em circulação em um determinado país, tá bom? O nosso sistema monetário do Brasil é o real, tá? Representado por esse símbolo aqui, ó. O R e o Szinho cortado, que é o cifrão, tá? O nosso sistema monetário é formado por moedas e cédulas, que são as notas de dinheiro, né? A gente sabe que para a gente poder comprar as coisas, né, nós precisamos do dinheiro, não é verdade? Então, a tia trouxe aqui para vocês verem, né, alguns exemplos de notas, tá? Nós vamos começar pela notinha de R$2, ó. Tá vendo, ó? A frente da notinha de R$2 e o verso, tá? A tia imprimiu, é dinheiro falso, tá? Só para mostrar para vocês, tá bom? As notas que a gente tem no nosso sistema monetário brasileiro. Então, na nota de R$2, nós temos a figura, tá? Da tartaruga marinha. Todas as nossas notas, né? Cada nota, ela tem um bicho da nossa fauna brasileira, tá? É uma forma de incentivar, né, a preservação desses bichos, ok? Então, na nota de R$2 é a tartaruga marinha. Na nota de R$5, tá? Nós temos a garça branca. Olha aqui, ó. A garça branca, tá?
Na nota de R$10, nós temos a arara vermelha, ok? Na de 20, nós temos o mico-leão dourado. Na nota de 50, nós temos a onça pintada. Na nota de 100, nós temos a garoupa, que é um peixe, olha aqui, ó. E agora nós temos a nota de R$200, né? A nota nova. Na nota de R$200, nós temos o lobo-guará. Tá vendo? Que nota bonita, né? Além das notas, nós temos também as moedas, ok? A tia trouxe aqui, tá? O exemplo de algumas moedas, ó. A moeda de R$1. E outra coisa interessante, nas moedas nós também temos uma forma de homenagear. As moedas, elas têm os rostos de algumas pessoas importantes da nossa história do Brasil, tá? Nós temos personagens importantes da nossa história brasileira nas moedas, tá? Olha aqui, ó. Nós temos a imagem na moeda de 5 centavos, nós temos o Tiradentes. Na de 10 centavos, nós temos o Dom Pedro I. Na de 25 centavos, Deodoro da Fonseca. Na de 50 centavos, nós temos Barão do Rio Branco. E na latinha de R$1, nós temos o rosto feminino, tá? Que foi inspirado na obra A Liberdade Guiando o Povo, tá? Então, uma forma de homenagear pessoas importantes, tá? Personalidades importantes aqui do Brasil, tá? Olha que chique. Muito bacana, né, gente? A tia anotou aqui para falar para vocês algumas equivalências. O que isso quer dizer, tia? Por exemplo, se eu pegar duas pratinhas, né? Duas moedas de R$1, eu vou ter quanto em dinheiro, em nota? Se eu tenho duas moedas de R$1, né? Em nota, eu posso trocar essas duas moedas por uma nota de R$2, tá? Duas notas de R$5, duas notas de R$5. Eu posso trocar essas duas notas de R$5 por uma nota de R$10, tá? Isso que é chamado de equivalência, tá? Essas trocas, tá bom? Então, a tia passou uma atividade para vocês, né? Referente a esse valor monetário. E a tia tem uma outra coisa para lembrar para vocês, muito importante. Quando vocês forem fazer, né? Que tiver que fazer alguma continha envolvendo, alguma operação de adição, subtração envolvendo dinheiro, nós temos que lembrar de colocar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula, tá? A tia vai mostrar para vocês aqui um exemplo. Então, terceiro ano, para nós fazermos, né? Para nós fazermos operações envolvendo valor monetário, envolvendo dinheiro, nós temos sempre que lembrar, colocar número embaixo de número, tá? Vírgula embaixo de vírgula. Sempre que a gente estiver falando de dinheiro, sempre vai ter a vírgula, tá bom? Então a gente tem que lembrar disso. Toda vez que estivermos falando de dinheiro, sempre vai ter a vírgula e sempre colocar número debaixo de número, tá? Então 0 mais 5, 5. 0 mais 7, 7, vírgula, 5 mais 3, 8, 1 mais 0, 1, 18,75. Lembrar de colocar também, ó, o símbolo do real, tá? O R cifrão, tá? Então nós temos 18,75, ok?